Você trocaria 16 garis desses que acordam cedo para varrer as nossas ruas, retirar o lixo na porta das nossas casas, um serviço difícil, insalubre e essencial, por um vereador como o tal do Rubinho Nunes de São Paulo, que apresentou uma lei para que você seja multado em mais de 7 mil reais caso seja flagrado dando um pedaço de pão para uma criança que tem fome? Ou então você trocaria 7 professores desses que são nas nossas escolas estaduais em salas superlotadas com 40, 50 alunos em condições inadequadas, sem qualquer tipo de apoio, sob ameaça, seja de pais, seja dos próprios alunos, por um vereador tipo Lucas Pavanato, que adora ficar espalhando mentira na internet e humilhando as pessoas? Ou quem sabe trocaria 8 auxiliares de enfermagens, dessas que te socorrem quando você sofre um acidente ou vai parar num hospital público, pela vereadora Cris Monteiro, aquela que diz que é bonita, que é rica e que é branca? Pois é, na prática você tem feito isso, porque esses vereadores que você escolheu ir lá no poder, eles colocam os seus próprios interesses acima do interesse dessas pessoas que te servem todo santo dia. Essa gente que aumentou o próprio salário em mais de 37%, subindo de 18 mil para 26 mil reais por mês, e que aparece para trabalhar de vez em quando e está sempre defendendo o interesse dos ricos, em vez de atender o seu próprio interesse, de você que o elegeu, tá aí fazendo discursinho, humilhando aquelas pessoas que de fato servem e fazem diferença na nossa vida. Os servidores, que é para defender o tal do prefeito Ricardo Nunes, que mandou uma proposta indecente de reposição salarial. Não é nem de aumento, reposição da inflação, que foi de quase 5% o ano passado, ele quer pagar metade picado em 2 vezes. Pois é, essa turma que concede aumentos para o prefeito, absurdos, para si próprio absurdos, e vivem no meio da mamata usando dinheiro público para bancar festinha e outras arruaças, acha que o professor, que o gari, que o atendente do hospital, que o atendente da repartição pública que você vai atender e muitas vezes está bastante chateado, tem que te atender sem ter reposição nenhuma sequer da inflação, tem que aceitar perder de um ano para o outro para que eles continuem na mamata, alegando que não tem dinheiro e que essas pessoas são irresponsáveis, que não estão lá cuidando das nossas crianças. As nossas, né? Porque as deles estão todas em escolas particulares. Gente hipócrita que está sempre a serviço do prefeito Ricardo Nunes, que em época de eleição arrumou dinheiro de tudo quanto é lugar para passar asfalto para tudo quanto é lugar, passando por cima de licitação, com várias suspeitas de ter pago supostamente obras superfaturadas pelo dobro, triplo do preço, e aí não faltava dinheiro, mas faltava vereador para fiscalizar tudo isso. Entretanto, na hora do dinheiro voltar para aquela pessoa que te serve, que te atende quando você mais precisa, essa gente debochada começa a inventar um monte de histórias, como o tal inclusive do Rubinho Nunes, que diz que não tem dinheiro para a prefeitura pagar pelo menos o reajuste, a recomposição da massa salarial perdida com a inflação de um ano para o outro, mas acha que a prefeitura tem dinheiro de sobra para colocar câmeras de vigilância em cada um dos professores, para ficar fazendo exame toxicológico em cada um dos professores, quando na verdade a gente deveria estar fazendo esse tipo de exame nesses vereadores que vira e mexe aparecem bastante transtornados e com ideias que nem o diabo teria coragem de apresentar para a nossa sociedade. Portanto, gente, fica aqui essa reflexão no Dia do Trabalhador, esse dia tão importante que representa aqueles que carregam o mundo inteiro nas costas, aquela gente que acorda cedo e faz a diferença, muito diferente dessa gente que vive nas costas da gente que trabalha, esses vereadores inúteis que estão ali só para sorver o Estado e não para ajudar a resolver os problemas, mas para criar cada vez mais problemas. E você, o que pensa a respeito? Você acha que é essencial ter esses garis ganhando bem, essa gente que topa fazer um serviço que ninguém quer fazer, ter professores ganhando bem, com condições reais de educar e cuidar dos nossos filhos nas nossas escolas, e assim nos hospitais, e assim nas ruas, consertando os buracos, enfim,
cuidando do nosso trânsito, enfim, aquela gente que muitas vezes a gente vê de maneira invisível, mas está garantindo que a nossa vida possa correr plena. Essas pessoas merecem a nossa atenção, o nosso respeito, ou esses vereadores que só servem para ficar lacrando na internet e defendendo interesses de super ricos às custas do nosso sacrifício? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, sinta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like. E quando um lacradorzinho desse quiser falar mal de servidor público, lembre-se que esses caras deveriam estar nos servindo, mas na prática só servem os super ricos. Eles maltratam aqueles que nos acolhem para justificar que prefeitos como o Ricardo Nunes depois peguem aquele serviço público no qual você era bem atendido e passe para alguém da iniciativa privada, terceirize, privatize, e aí pega o nosso dinheiro inteiro e enfia no bolso de um rico que vai colocar um serviço de quinta categoria cobrando muito mais caro, como sempre acontece, como por exemplo já vem acontecendo nos cemitérios aí de São Paulo. Portanto, abra o olho, essa gente nunca está do seu lado, essa gente que fica aí como seu pavanato, perseguindo as pessoas só porque tem uma orientação supostamente diferente da dele, na verdade está querendo te enganar, está querendo se dar bem em cima da lacração, fazendo você se voltar contra aquele que de fato lhe serve. Você lembra da Covid? Pois é, essas pessoas que estavam lá arriscando a sua vida para salvar a sua, que essa gente agora começa a destratar e achar que tem que aceitar qualquer condição de trabalho, condições desumanas, e aceitar ganhar menos do que vale, menos do que foi acordado, porque eles estão se negando a garantir que essas pessoas ganhem pelo menos a reposição daquilo que elas perderam com a inflação. Elas não estão pedindo nem aumento real. Portanto, abra o olho, porque na hora deles aumentarem o deles, eles não pensam duas vezes.